Boa tarde a todos e a todas. Então, vamos retomar aqui nosso colóquio de História das Ciências na UFG. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do professor Fábio Mascarenhas Nolasco, que além de ser um pesquisador, é também um grande amigo, que também aceitou o nosso convite aqui para estar conosco nessa tarde. Eu vou apresentar o professor Fábio. Brevemente, o professor Fábio é professor do Departamento de Filosofia da UNB. Ele possui graduação, mestrado e doutorado em Filosofia, né, pela Unicamp, incluindo 3 semestres de doutorado sanduíche na... Eu não vou me arriscar a falar a universidade em alemão, então vou falar a Universidade Técnica de Berlim. É isso Sob a orientação do professor Christoph Asmuth. Foi pesquisador de pós-doutorado também na Unicamp, com um semestre, né, de estágio de pesquisa também na Universidade Técnica de Berlim. Tem experiência na área de epistemologia, história da filosofia moderna, contemporânea, história da ciência. Dentre as várias publicações do professor Fábio, eu cito, né, o artigo Processo da Terra, História e Mundo, publicado na Revista Eletrônica de Estudos Hegelianos, e o texto Capítulos Esquecidos da Pré-História e da História do Infinito Matemático, Platão, Spinoza, Hegel, e a ideia da qualidade das incomensurabilidades, publicado no livro Deus e Natureza, o Infinito na Filosofia, organizado, né, pela Márcia Gonçalves e Christoph Asmuth. Então, o professor Fábio vai aqui nos presentear com a palestra Invenção do Sertão e Reviravolta Científica, Naturalistas Europeus em Minas Gerais, no início do século XIX. Então, muito obrigada mais uma vez. Passo a palavra ao professor Fábio. Maravilha. Muito obrigado, Rawane. Para mim é um prazer imenso estar aqui dividindo, né, esse espaço com vocês, trocando ideias, aprendendo. Então, eu agradeço muito a Rawane, ao Tiago, aos demais colegas aqui da UFG pelo convite, né, que muito me honra. Bom, eu vou tentar agilizar aqui, né, não vou fazer uma introdução muito longa, justamente porque eu tenho uma intensa e retorcida história para contar para vocês. Uma história quase tão retorcida quanto as árvores do Cerrado. Tem vários capítulos, né? Ou seja, quando o Tiago e a Rawane me fizeram esse convite, eu me senti muito feliz, porque era a chance que eu tinha de colocar no papel uma pesquisa que eu vinha realizando desde 19, né? E aí, justamente, quando eu fui colocar isso no papel, na situação atual, eu tenho 28 páginas de pesquisa, né? Claro que eu não vou ler as 28 páginas aqui para vocês, vou tentar, né, destacar os pontos principais, né? Bom, eu fiz uma ligeira alteração no título, e agora o título é o seguinte: O Lugar Fora das Ideias. Naturalistas europeus descobrem o sertão e as cavernas de Minas Gerais entre 1808 e 1844. Bom, o tema dessas viagens dos naturalistas europeus ao sertão brasileiro, ele foi muito discutido nos estudos literários, né, especificamente no sentido de mostrar como é que os primeiros romances, os primeiros retratos do Brasil feitos por brasileiros, eles estavam todos enquadrados nas visões, né, ou seja, a partir das visões que os europeus teceram sobre o Brasil, né? Então, o Roberto Schwartz, como vocês já devem ter ouvido falar, ele tem essa teoria das ideias fora de lugar, né? Ou seja, ideias europeias que, aqui no Brasil, enquadraram a maneira como os próprios brasileiros falavam sobre o Brasil, né? Mas essa linhagem, né, não vai ser aqui o tema da minha exposição, porque eu quero justamente, em vez de falar o tanto que essas formulações dos europeus se viram para que nós, brasileiros, falássemos sobre o Brasil, eu quero, na verdade, mostrar como é que
essas ideias fora de lugar dos europeus, ao encontrarem o lugar fora das ideias, que é o sertão, ou especificamente a caverna, né, as cavernas calcárias de Minas Gerais, né, ou seja, ao vir para o lugar fora das ideias, essas ideias fora de lugar meio que se revolucionaram, né? Então, eu quero mostrar como é que, ao vir para o Brasil, houve uma certa revolução científica e epistêmica que afetou o próprio andamento, né, das ciências europeias, né? Então, esse é mais ou menos o foco que eu quero seguir aqui. E eu acho muito interessante o fato de que, justamente, essa revolução científica que eu quero destacar aqui com vocês, ela ocorreu na caverna, né, nas cavernas calcárias do Vale do São Francisco, em Minas Gerais. Isso é interessante, né? Ou seja, porque o próprio Platão, né, com a sua alegoria da caverna, né, ele vai dizer que o filósofo, né, e a filósofa têm que sair da caverna, mas quem lê direito a República vai perceber que o Platão diz que não adianta para o filósofo só sair da caverna, é preciso que ele volte para a caverna, né? A filosofia só se torna, né, filosofia no sentido platônico se o filósofo volta para a caverna e media luz e sombras dentro da caverna. E, de fato, foi isso que aconteceu. As luzes europeias, quando vêm para o Brasil e entram nas cavernas de Minas, se revolucionam, ou, pelo menos, encontram a chance de se revolucionar. Bom, como eu disse, essa história é longa, e, para mim, ela começa com esse nosso queridíssimo Johann Wolfgang Goethe, né, que aqui eu vou chamar só de Goethe, que vocês conhecem, o autor do Jovem Werther, do Fausto, né? Mas poucas pessoas sabem que o Goethe também foi um naturalista, foi um cientista da natureza. Em 1784, o Goethe faz um experimento de análise de anatomia comparada para buscar resolver um grande problema da anatomia comparada da época, que era justamente a divisão, a separação, o hiato entre os humanos e os primatas. Então, o Camper, que era o maior anatomista da época, ia dizer, bom, os seres humanos não têm um osso intermaxilar, os primatas têm. Então, isso mostra que Deus criou o ser humano de um lado e os primatas do outro. O Goethe não aceita essa posição, e também, ao invés de ficar só especulando e sugerindo analogias entre o esqueleto do ser humano e o esqueleto dos primatas, o Goethe faz um experimento morfológico, analisando 14, 15 crânios de mamíferos em todas as fases do seu desenvolvimento, e, com isso, ele consegue identificar uma marquinha minúscula no crânio, né, nesse osso do maxilar do ser humano, uma marquinha minúscula que quem não estiver procurando nem vai ver, mas quem estiver atento a essas alterações morfológicas do crânio vai conseguir identificar nessa marquinha o registro de um osso se embutiu no outro, né? E, com isso, resumindo, né, o Goethe, em 1784, ele constata empiricamente, não é por imaginação, não é por analogia, ele constata empiricamente a transformação das formas das espécies, com isso provando, né, que o ser humano era parente dos primatas superiores. Isso era um grande escândalo na época, ele não publicou esse texto, ele mandou para o Camper, para esse anatomista, o Camper ficou alegre que um poeta como Goethe estava estudando essas coisas, mas não levou a sério o que o Goethe havia provado, né? Então, 1784, a primeira constatação empírica da afinidade entre seres humanos e primatas. Bom, o Goethe desenvolveu essa sua pesquisa morfológica em diversos aspectos, mas especialmente ele, né, nas viagens que ele fez à Itália, né, ele desenvolve toda uma teoria a respeito de que essas revoluções, ou seja, considerar o objeto de uma nova maneira, historicizar esse objeto, o Goethe ele percebe que isso não basta só historicizar o objeto. Essa revolução do objeto precisava retroagir sobre o próprio sujeito, né? O sujeito tinha que se transformar tão plástico quanto o objeto, né? Então, justamente essa teoria, né, de uma relação dialética entre a revolução do objeto e a revolução do sujeito, o Goethe desenvolve nessas suas viagens à Itália, né? E dessas viagens saem duas obras. Em primeiro lugar, em 1790, A Metamorfose das Espécies, em que o Goethe abre um novo capítulo da história da botânica, por conta da sua análise morfológica, né, do desenvolvimento das plantas. E, em 1794, um romance
muito famoso, que é os anos de aprendizado do Wilhelm Meister, que é o paradigma do romance de formação moderno. O que é isso, romance de formação moderno? É a história de um sujeito, um personagem, que passa por várias estações ao longo da sua vida e se transforma a cada uma dessas estações. Então, com isso, o Goethe estava ilustrando nessa sua teoria de que, para transformar o objeto, é preciso haver uma revolução no próprio sujeito. Bom, resumindo bastante, eu passo direto para o nosso querido Alexander von Humboldt, que foi, basicamente, o primeiro goetheano, se eu posso dizer, o primeiro cientista que resolveu levar até o fim, resolveu encarnar, resolveu realizar esse plano que o Goethe havia inaugurado. E aí, então, o Alexander von Humboldt faz essa magnífica viagem para a América, especialmente para a América Central e para a América do Sul, em 1799 até 1804. Essa viagem tem uma importância gigantesca na história da história natural europeia, nem preciso detalhar muito, mas, para o nosso tema aqui, o importante é destacar que o Alexander von Humboldt chegou, em termos de Brasil, o mais próximo que ele chegou foi no Rio Amazonas, mas não pôde atravessar o Rio Amazonas, não pôde entrar no território brasileiro, porque não tinha permissão do governo de Portugal. Então, ele visitou ali Venezuela, Peru, Colômbia, Cuba, México, mas não chegou no Brasil. E uma questão que surge nessas viagens do Humboldt é, em primeiro lugar, que ele prova que o continente americano não é mais novo, geologicamente, do que o continente europeu, ou seja, não só o continente europeu, do que o Velho Mundo. Essa era uma posição dos netunistas da época, especialmente um tal de Abraham Werner, que foi o professor de geologia do Goethe, do Humboldt, e de mais vários outros, uma figura central na história da geologia. Esse Werner tinha essa posição netunista, que incluía o fato de que a América seria o continente geologicamente mais novo. Eles tinham que assumir essa hipótese de que a América era um continente novo, justamente para explicar a exuberância da fauna e da flora na América Latina. E também para explicar por que, segundo a visão europeia, os indígenas daqui não haviam desenvolvido, segundo eles pensavam, uma cultura superior, uma cultura elevada. Claro que há exceções para essas pessoas, ou seja, os incas, os maias, os astecas e outras culturas da América do Norte, mas, em geral, a regra, segundo eles observavam, é que aqui os indígenas estavam em estado de selvageria. Então, a terra era nova, os humanos chegaram aqui recentemente, e, justamente por isso, é que a natureza estava intacta, pristina. Bom, o Alexander von Humboldt põe isso por terra, ele diz, com todas as letras, que não pode haver, deixa eu achar aqui a citação, não pode haver, um lado do nosso planeta não pode ser mais velho ou mais novo do que o outro. Então, ou seja, o Humboldt aprendeu com o Goethe essa ideia de colocar tudo em contexto, de colocar todos os fenômenos naturais sempre em contexto. Então, justamente, a América estava em contexto com o velho continente e não poderia dizer, não seria possível dizer simplesmente que a América era, no seu todo, um continente novo. Havia partes recentes, geologicamente recentes, por exemplo, a cordilheira, as próprias planícies amazônicas, essas seriam formações recentes, mas o Alexander von Humboldt não excluía que haveria terrenos, regiões antigas na América também, apesar de que ele só visitou mais ou menos essas áreas muito mais montanhosas e, por isso, se concentrou nessas regiões geologicamente recentes. No final dessa apresentação, nós vamos ver que foi o Peter Lund, ao entrar nas cavernas calcárias do Vale do São Francisco, que constatou que o território do Craton do São Francisco era um dos mais antigos do mundo. Mas, por enquanto, estamos no Alexander von Humboldt. O que ele está dizendo é, não, a América não é necessariamente mais jovem. Agora, se a América não é mais jovem, como é que você explica o caráter, tal como o Alexander von Humboldt via, de
quase absoluta selvageria dos povos, né? Bom, o negócio é que um dos professores do Humboldt, antes do Goethe, foi um antropólogo físico, né, muito importante, que é o Blumenbach, né? E o Blumenbach havia feito a caracterização craniana, né, a separação, a análise dos crânios dos indivíduos e separado as 4 raças, segundo a teoria da época, né? Havia os brancos, né, a raça branca, a raça amarela, a raça negra e a raça vermelha, né, que seriam os americanos. E o Blumenbach, analisando o crânio dos americanos, havia dito que esse crânio tinha, né, uma forma que impedia o desenvolvimento mental e, portanto, da cultura, né? Então, justamente, essa situação explicava para o Alexander von Humboldt porque, apesar de que a América pode ser velha, as culturas aqui ainda eram incipientes, né? Estavam em estado de selvageria, né? O que resultava disso, por exemplo, uma grande questão que preocupou o Humboldt e o irmão dele, o Wilhelm von Humboldt, foi a infinidade de línguas na América, né? Ou seja, eles comparavam grupos na Ásia e percebiam que as línguas não se diversificavam tanto quanto na América. Ou seja, havia uma população, na época, relativamente pequena de indígenas, né, porque justamente já haviam sido 90% extintos, né, nos primeiros 150 anos da colonização. Cerca de 50 milhões de indígenas foram assassinados, né, ou morreram por doenças, etc. Esse é o número, mais ou menos, que as pessoas lidam hoje em dia, né, que havia 60 milhões de indígenas e cerca de 50, 55 milhões foram extintos. Então, a população era relativamente pequena, mas, mesmo assim, havia uma infinidade de línguas. E aí umas pessoas diziam, se há uma infinidade de línguas é porque houve muito tempo, né, houve um acúmulo temporal que foi, né, gerando essas variações linguísticas, né? Mas o Alexander von Humboldt e, mais tarde, o Wilhelm von Humboldt, eles vão dizer que não. O fato de que os povos indígenas da América têm tantas línguas é justamente devido ao fato de que se trata de grupos com muita pouca socialização. Eram bandos, é assim que o próprio Wilhelm von Humboldt e também o Alexander se refere, são bandos selvagens, nômades, né, que não se juntam e não têm agricultura, né, não se assentam e, por isso, não têm tempo de solidificar uma língua própria, uma língua nacional, né? Então, vejam só como que essas questões geológicas e questões linguísticas, né, estavam ali relacionadas, né? Mas essa análise da antropologia física do Blumenbach, né, que tecia esse diagnóstico funesto para os povos da América em geral, ou seja, que dizia que eles não podiam desenvolver cultura, né, isso servia de paradigma fundamental para que eles tentassem explicar o caráter de crueza cultural desses povos. Tem uma pequena exceção nesse diagnóstico, que é um livro, né, que o próprio Alexander von Humboldt publica em 1810, que se chama As Vistas das Cordilheiras e dos Monumentos dos Povos Indígenas da América. E aí ele, né, faz desenhar, né, vários monumentos dos maias, dos astecas, né, inclusive calendários astecas, etc., que, em certo sentido, refutavam essa hipótese de que não havia alta cultura, né, cultura elevada na América, né? Mas, tal como eu estou entendendo, para o Alexander von Humboldt e para o Wilhelm von Humboldt, isso se trata de exceções, né, que muito mais confirmam a regra. Exceções que talvez tenham a ver com a vinda de novos povos da Ásia para a América que trouxeram, né, novas fontes culturais e né, propiciaram aos maias, os astecas e os incas, né, desenvolverem um pouco mais na sua cultura. Mas, no geral, para esses pesquisadores, né, se tratava de povos na sua absoluta selvageria, né? Então, assim, eu menciono o Alexander von Humboldt e o irmão dele, que nunca veio à América, mas que analisava os materiais, né, que o Alexander mandava para a Europa. Eu destaco esses dois de início aqui, né, para que a gente observe como é que o Alexander von Humboldt tentou levar adiante o projeto goetheano da viagem que transforma objeto e transforma sujeito. E o Alexander von Humboldt levou isso adiante e, de fato, né, iniciou uma série de questões científicas, né,
muito importantes para a época, mas essa viagem não foi suficiente. Se ela foi suficiente para transformar o objeto, não foi suficiente para transformar o sujeito. O próprio Alexander von Humboldt não conseguia identificar os indígenas americanos como humanos no mesmo grau que ele próprio. Então, são primeiras tentativas de realizar o projeto do Goethe, mas eu chamo essas viagens do Humboldt de, ainda, nesse pequeno aspecto, dado que ele não consegue refutar o Blumenbach, eu chamo isso de viagem pela metade. É talvez um diagnóstico cruel com Alexander von Humboldt, Mas, assim, é cruel porque, de fato, quando o Goethe fez essa prova que mostrava a afinidade, o parentesco entre os humanos e os primatas, ele fez isso para refutar o Blumenbach. E, na verdade, para refutar o conceito de raça. Não o Goethe. De fato, isso foi mais o Herder, que era o companheiro do Goethe. Ou seja, os dois, Herder e Goethe, tinham essa proposta morfológica de transformação das espécies, justamente para erradicar da antropologia o conceito de raça. Para Herder e Goethe, a antropologia ela tem que se basear no conceito das línguas. É através das formas linguísticas que você diferencia os seres humanos, e não das raças. Justamente porque, para o Goethe e para o Herder, as formas dos crânios elas estão sempre, em certo sentido, em transformação. Então, se você tem essa separação de 4 raças do Blumenbach, isso é decorrente dos crânios que ele escolheu, mas que, na verdade, haveria muito mais continuidades do que separações estruturais entre os humanos. Então, o Goethe e o Herder fizeram essa revolução para criticar e refutar o Blumenbach, mas vem o Alexander von Humboldt, que foi aluno do Blumenbach também, leva adiante um lado da proposta do Goethe, mas não leva adiante essa proposta no que significa refutar o Blumenbach. Bom, isso também, lembrar do Alexander e do Wilhelm von Humboldt, é interessante para que a gente situe um outro filósofo dessa época importante, que é um tal de Hegel. E todo mundo sabe que o Hegel falou coisas absurdas sobre o fato de que os africanos estariam fora da história, que os americanos estariam fora da história, que os americanos, ou seja, os indígenas, estariam destinados a serem extintos, dada a instalação da cultura europeia na América. O Hegel falou essas coisas, mas ele falou baseado no Alexander von Humboldt e no Wilhelm von Humboldt. O Hegel não inventou nada. O Hegel não sabe, não viajou. Ele ficava ali, pegava os livros desses excelentíssimos cientistas, e tudo que o Hegel escreveu sobre a América ou sobre a África é baseado no Alexander von Humboldt, no Wilhelm von Humboldt e, no que diz respeito específico à África, num geógrafo muito importante, que é o Karl Ritter. Então, o Hegel não tem nenhuma originalidade ao falar as coisas que ele falou sobre a África ou sobre a América. Eu acho que as pessoas, às vezes, tomam um gato por lebre, ficam batendo no Hegel, mas deixam o Alexander von Humboldt e o Wilhelm von Humboldt intactos. Ou seja, o Hegel ele é o mensageiro dessa história. Bom, terminada essa introdução, é só a introdução, deu ver o tempo que eu gastei aqui, vamos agora chegando perto de Minas Gerais, porque o nosso querido Alexander von Humboldt não visitou Minas Gerais, como eu falei para vocês. Bom, essa história dos naturalistas que vieram para Minas Gerais, se eu fosse contar ela inteira, eu precisaria começar com José Bonifácio de Andrada, que vocês conhecem, personagem importantíssimo da independência do Brasil. O José Bonifácio ele foi um dos primeiros naturalistas lusitanos, brasileiros lusitanos, a se formar em Coimbra, depois das reformas do Pombal, contratou-se professores de História Natural em Coimbra. Em 1789, o José Bonifácio e o Ferreira Câmara eles estão se formando, segundo os paradigmas da ciência, da história natural europeia, e o governo de Portugal dá uma bolsa para o José Bonifácio e para o Ferreira Câmara para que eles viajem por 10 anos todas as principais universidades da Europa, para que eles se atualizem e entendam como é que, de fato, ocorre a mineralogia no sentido mais moderno. Então, justamente, eles vão para Paris e depois vão para Freiberg, onde dá aulas o tal do Werner, e lá o José Bonifácio e o Ferreira Câmara são colegas do Alexander von Humboldt.
E depois de 10 anos viajando pela Europa, voltam a Portugal, e o Conde de Linhares, que é uma figura importante sobre a qual vou falar em seguida, nomeia o José Bonifácio intendente-geral das Minas do Reino e nomeia o Ferreira Câmara intendente-geral das Minas da província de Minas Gerais. E, a partir da atuação desse Ferreira Câmara em Minas Gerais, é que começa-se a modernizar a extração de ouro e de diamante em Minas, mas, especificamente, a partir dessa atuação que se inicia a exploração de minério de ferro, não é? No leste de Minas Gerais, especificamente em Itabira do Mato Dentro, onde mais tarde se instalou a Vale do Rio Doce, né? Agora, para que pudesse se começar, né, para que fosse possível começar essa exploração do minério de ferro no lado mais leste, né, na calha do Rio Doce, em Minas Gerais, havia uma pedra no meio do caminho, que era o fato da existência dos indígenas Crequimum, que habitavam, né, todo o espaço entre a calha do Rio Doce e a calha do Jequitinhonha, né, todo o leste e nordeste de Minas, né. Toda essa região de Minas era incógnita, absolutamente impenetrável, até 1804. Por exemplo, o rio Jequitinhonha só foi ser mapeado até o final em 1804. Ninguém nunca tinha navegado o Jequitinhonha até Ilhéus, mais ou menos onde ele vai dar. Ninguém tinha navegado esse rio até 1804, porque os indígenas Crequimum, que eram um povo de língua G, né, eles simplesmente assassinavam qualquer pessoa que chegasse ali por perto. Eles resistiram, né, foi o grupo que, em certo sentido, mais resistiu, né. Então, eles bloqueavam a exploração do minério de ferro na calha do Rio Doce. Chegando no Brasil, o Dom João VI, primeira coisa que ele faz, mas depois de 2 meses instalado no Brasil, no dia 13 de maio de 1808, o Dom João VI emite a Carta Régia, iniciando a guerra de extinção dos, assim chamados, botocudos. Crequimum é o nome que os indígenas se davam a si próprios, um nome que tem a ver com Krenak, sem dúvida, né? Mas os portugueses chamavam esses indígenas de botocudos por causa do botoque labial que eles utilizavam, né? Então, 13 de maio de 1808, o Dom João VI inicia essa guerra de extinção, e eles, de fato, foram, na sua maioria, aniquilados, esses indígenas, e só então, em 1810, 11, é que começa as primeiras fundições, né, exploração de minério de ferro e fundição de ferro no Brasil. Agora, o principal personagem dessa modernização da exploração mineral no Brasil, além do Ferreira Câmara, foi o Barão de Ischwege, né? Talvez vocês já ouviram falar em Diamantina, né? Tem o Instituto Ischwege, né? Esse sujeito foi importantíssimo. Ele publicou vários textos, especialmente um em 1818, que se chama Jornal, né, ou seja, Diário da Minha Viagem sobre o Brasil, e depois, até 33, ele publica mais 4 livros só sobre a geologia, né, do sertão, do cerrado brasileiro, e essas publicações, elas meio que despertam a atenção de vários outros naturalistas europeus, né, especialmente o príncipe Maximilian de Wied-Neuwied, que viaja aqui no Brasil de 1817 até 1800 e deixa eu pegar aqui a data, de 1815 a 1817, viaja por aqui esse príncipe, analisando a botânica, a fauna, né, e também falando bastante sobre os indígenas, os botocudos, né, aquela história. Nós temos também esse nobre russo-alemão, que é o Langsdorff, que é muito importante porque ele fez uma primeira expedição pelo sertão de Minas e publicou em 1821, né, as suas observações sobre o Brasil, com um ensinamento muito interessante. Esse é o título, né, Observações sobre o Brasil com uma doutrina científica para alemães exploradores, né? É basicamente um convite para que os alemães venham, né, ou seja, um passo a passo, né, o que os alemães têm que fazer para explorar Minas Gerais, isso em 1821. Mas esse Langsdorff foi importante mais tarde por causa da expedição Langsdorff, que aconteceu de 24 a 29,
da qual tomou parte o famoso Rugendas, né, que publicou depois a famosa viagem pitoresca ao interior do Brasil, com várias gravuras, né, sobre a fauna e a flora do Brasil. Isso foi absolutamente muito importante, né? Os próprios brasileiros conheceram o Brasil a partir das figuras e desenhos do Rugendas. E, por último, nós temos os nobres também, que é o von Spix e o von Martius, né, que viajaram aqui, o interior de Minas e várias outras regiões, inclusive a Amazônia, de 1817 a 1820, e que publicaram, em 23 e 28, a sua viagem ao Brasil, né, sob a ordem da Sua Majestade, o Maximilian José I, rei da Bavária, né? Ou seja, o Spix e o Martius vieram para o Brasil junto com uma expedição austríaca, com artistas, etc., mas trazendo também a futura esposa do Pedro I. Né? Agora, reparem, príncipe Maximilian de Wied-Neuwied, o von Langsdorff, von Spix e von Martius, ainda o von Ischwege. Né? Todos esses eram nobres. Né? Então, justamente, eu chamo essa etapa, né, de 1808 a 1821, quando terminam essas viagens, né, eu chamo, cadê o título aqui dessa minha parte? Viagens pela metade. Patrícios brasileiros, né, o Zé Bonifácio e o Ferreira Câmara. Patrícios brasileiros descobrem a mineralogia alemã e naturalistas alemães de sangue azul descobrem Minas Gerais. Mas essa descoberta de Minas Gerais, nessa época, ela tem o sentido apenas mineral, assim, não apenas, né, mas na sua maior parte ela tem um sentido utilitário, no sentido de explorar melhor as riquezas do Brasil. É claro que tem também um sentido científico, né, interessante no intuito de descrever as espécies, né, descrever a geologia do lugar, mas essas viagens estão intrinsecamente relacionadas com interesses das grandes casas reais europeias a respeito do território de Minas Gerais, né, que era absolutamente, né, riquíssimo, e havia todos esses interesses comerciais, coloniais. Né. Então, toda essa etapa das viagens, né, do Maximilian, do Langsdorff, Spix e Martius, eu chamo, né, os naturalistas alemães de sangue azul, tentando aprender como explorar melhor o Brasil. As coisas que esse Maximilian fala dos botocudos são as piores possíveis, né? Ele repete, esse Maximilian também era aluno do Blumenbach, repete as mesmas coisas, esses botocudos são crus, absolutamente selvagens, né? Ou seja, não tem nenhuma escapatória, é tudo aquilo que a gente conhece sobre a descrição colonialista dos povos que aqui vivem. Né? Bom, estou chegando na parte importante, onde acontece a tal da reviravolta, com 30 minutos já, mas eu prometo conseguir chegar até o fim. Então, vamos lá. Alexander von Humboldt, uma viagem interessante, mas que ainda está presa no paradigma do Blumenbach. As viagens dos alemães de sangue azul, bom, o Humboldt era de sangue azul também, diga-se de passagem, né? Mas é bom lembrar que o Herder e o Goethe não eram, esses eram burgueses, pequeno-burgueses, né? Então, justamente por causa da sua pequena burguesia, Herder e Goethe eram muito mais radicais. Agora, todos esses de sangue azul, eles, né, têm o seu sujeito é muito bem guardado, né, dessas revoluções que estavam aí se anunciando. Mas, bom, a coisa começa a se modificar quando chega no Brasil um dinamarquês, que também não é nobre, filho de comerciantes, filho, né, descendente de camponeses, mas comerciantes que se tornaram ricos, então ele tinha uma certa fortuna, né? Ele vem para o Brasil, ou seja, antes de vir para o Brasil, ele tinha também estudado, né, essa ciência natural alemã, a partir do Goethe, né, tinha lido os textos do Humboldt, ficou muito empolgado, veio para o Brasil em 1825, ficou aqui até 1829, voltou para a Europa, percorreu as principais universidades europeias, conversou com Alexander von Humboldt, com Cuvier, com todo mundo, e depois, em 1833, ele volta para o Brasil para nunca mais regressar à Europa. E só o fato de que ele nunca mais regressa à Europa já mostra que não se trata mais de uma viagem pela metade. Foi uma viagem que transformou esse sujeito ao ponto dele, né, abandonar o projeto de retornar à Europa. Né? Bom, o Peter Lund, o que o Peter Lund faz? A primeira grande descoberta do Peter Lund
publicada numa memória de 1836, é a exploração da famosa Gruta do Maquiné. Quem viaja pela 040 de Brasília até Belo Horizonte vai passar uma hora ali em Cordisburgo, e é bom lembrar que Cordisburgo é a terra natal do Guimarães Rosa, né? Então, o Peter Lund, né, alguém mostrou para ele que tinha essa caverna, né, lá em Cordisburgo. Ele entra nessa caverna e fica absolutamente maravilhado, né? E ele escreve uma longa memória para a academia lá da Dinamarca, descrevendo essa caverna. Então, aqui é o momento, né, que, segundo a alegoria do Platão, o filósofo que saiu, conheceu as luzes, ele volta para a escuridão da caverna, e lá ele encontra... O que ele encontra? Ele encontra, em primeiro lugar, indícios, né, dessa antiguidade gigantesca toda aquela região do Craton do São Francisco, né? E ele chega a dizer, essa região aqui é muito mais antiga do que qualquer região da Europa, e talvez seja muito mais antiga do que qualquer região da África. Ele diz, ipsis literis, vou citar, ele diz assim: nenhuma parte do antigo mundo, segundo nossos atuais conhecimentos, apresenta igualdade de condições em tão alta escala, do que se conclui que não se poderia atribuir ao velho mundo idade tão remota quanto a do novo mundo. E ele diz ainda: ao Brasil compete o título de ser o mais antigo continente de nosso planeta. Então, vejam só, o novo mundo ficou velho, e o velho mundo, de repente, ficou novo, né? Foi isso que o Peter Lund descobriu ao analisar essas cavernas. Mas descobriu mais, porque ele começou a escavar essas cavernas e achou fósseis da megafauna, né, que era a grande coqueluche da história natural europeia, a partir do Cuvier, né, que começou a reunir esses fósseis de monstros, né, e tentar descrever esses fósseis, tentar descrever como é que teria que ser a vegetação, né, o meio ambiente em que esses monstros haviam vivido, né? Só que o Cuvier ele tinha uma ideia bastante pobre, vamos dizer assim, dessa pré-história, onde habitavam esses monstros. Ele dizia que era um terreno, ou seja, eram condições ambientais pobres, né? Ou seja, que não fomentavam a diversidade das espécies e tal, mas que teria havido uma grande catástrofe e todas essas espécies foram extintas, e em seguida é que começa o período propriamente histórico, né, onde o ser humano aparece e as espécies conhecidas aparecem. Bom, o Peter Lund, ele exuma, deixa eu pegar aqui o número para vocês, ele exuma, tem um número exato, 100 gêneros e 149 espécies. Bom, esquece os gêneros, né? 149 espécies de animais pré-históricos nas cavernas de Minas Gerais. 149 espécies. Ou seja, o Cuvier tinha descrito, eu não sei o número das espécies que o Cuvier descreveu, mas deve ter sido umas 15, 20 no máximo. Estou chutando, alguém me corrija se souber, mas era um número pequeno. O Lund descreveu 149 espécies pré-históricas, ou seja, ele ampliou, né, o repertório, o material disponível para você fazer uma análise desses animais gigantescamente. Só que o Lund não fez só isso, não só exumou e analisou em detalhe essas 149 espécies, ele analisou também 75 gêneros e 103 espécies atuais da região do Cerrado Mineiro, e, com isso, ele conseguiu estabelecer vínculos, né, vínculos de parentesco, de semelhanças, né, vínculos genéricos entre algumas dessas espécies pré-históricas e outras das espécies atuais. E isso já era um grande problema para o Cuvier, porque o Cuvier dizia, não, teve uma catástrofe, todo mundo foi extinto, e agora são novas espécies. O Peter Lund mostrou que tinha várias espécies que não haviam sido extintas. O trabalho mais notável dele nesse setor... vamos ver, 35, está quase. O trabalho mais notável dele nesse setor é a análise... cadê? A análise de 3 espécies, né? Na verdade, não 3 espécies, mas 2 gêneros, né? Mas 3 indivíduos, né? Ou seja, o tal do Megatherium,
que era um animal que o próprio Cuvier havia descrito, mas que os naturalistas da época tinham dificuldade em localizar a qual gênero, a qual, né, família pertencia esse tal desse Megatherium. O próprio nome não diz muito. Megatherium é só animal grande, né? Mas o Peter Lund ele coloca em comparação a análise que o Cuvier fez do Megatherium com um esqueleto que ele descobriu inteiro numa dessas cavernas, que ele chamou esse esqueleto de Platyonyx. Depois deram outro nome para essa espécie. Mas, bom, isso é a preguiça gigante. Se você for em Lagoa Santa, que é onde o Peter Lund morou a vida inteira, na rodoviária de Lagoa Santa, eles colocaram uma réplica da preguiça gigante. Horrível, terrivelmente mal feita, mas ela é gigantesca, né? Tem 2 metros de altura e tal. Agora, o Megatherium era maior ainda do que a preguiça gigante, né? Mas o Peter Lund ele foi o primeiro a definir, né, que esse Megatherium era parente desse Platyonyx e que esse Platyonyx era parente das preguiças atuais, né? Ele foi o primeiro a estabelecer esse elo entre essas 3 espécies. E isso foi uma coisa gigantesca, tão gigantesca que o Lund entrou em crise, porque ele era cuvieriano, ele era catastrofista, ele não curtia essa história de transformação das espécies. Mas ele, de repente, né, provou, e eu cito o que ele diz, à parte estas dessemelhanças entre o Megatherium, o Platyonyx e as preguiças atuais, né, ou especialmente entre o Megatherium e o Platyonyx, né, ele começa falando só desses 2. À parte essas dessemelhanças, que autorizam a separação genérica das 2 formas, né, o Megatherium e o Platyonyx, é evidente, no entanto, para qualquer observador que possua conhecimento profundo da natureza, que ambas essas formas representam modificações de um mesmo tipo fundamental, o das preguiças, né? O Lund ele entra em crise por conta dessa descoberta, né? Ele, inclusive, talvez ele nunca tenha retornado à Europa por conta dessa questão. Ele era religioso, profundamente religioso, protestante, então ele não conseguia aceitar que, né, ele tinha constatado, tal como o Goethe antes, que ele tinha constatado que as espécies se transformam no tempo. Então, ele também não leva esse trabalho adiante, não vai tentar desenvolver uma teoria sobre o mecanismo dessa transformação, que é o que o nosso querido Darwin fez mais tarde, né? Ele simplesmente constata e praticamente para as suas pesquisas, né? Ele pesquisa esses ossos, né, de 36 até 44. Em 44, ele manda tudo para a Dinamarca e fica em Lagoa Santa de 44 até 80, sem publicar um texto. Ele interrompe aos 44 anos, ele interrompe a sua carreira científica e não fala mais nada. Mas, bom, tem ainda um outro aspecto que é quase mais radical do que esse de estabelecer esse nexo familiar entre o Megatherium, a preguiça gigante e a preguiça atual, que é o fato de que, nessas cavernas, o Lund também desencavou ossadas humanas fossilizadas nos mesmos estratos sedimentares que aqueles animais da megafauna. Aí sim a crise foi gigantesca, porque o Cuvier dizia, houve uma catástrofe, todo mundo morreu, e depois é que surgiram os humanos. Mas o Cuvier, o Lund, mostrava que os seres humanos coabitaram com, pelo menos, algumas espécies pré-históricas dessa megafauna. E mais, ele tece a hipótese de que a presença humana pré-histórica no Cerrado brasileiro, no Cerrado não, porque ele acha que o Cerrado é uma formação secundária, né? Para o Peter Lund, havia antes, na região, né, do platô central do Brasil, um certo tipo de floresta, que, à medida que os seres humanos foram intensificando a ocupação do território, eles foram tacando fogo, literalmente, né? E eles causaram... Hoje a gente sabe que isso ocorre há mais de 20 mil anos, né? Que os seres humanos estão explorando o Cerrado há 20 mil anos, né? Mas, na época do Lund, ele não tinha nenhuma regra para medir o tempo dessas queimadas, né? Mas ele consegue estabelecer que o ser humano era contemporâneo de algumas espécies da megafauna e que o ser humano alterou a vegetação do Cerrado, e que o Cerrado ele não é uma figura pristina, ele não é uma figura originária da natureza, ele já é um resultado, né, da presença do ser humano e da atuação do ser humano no território. E isso é gigantesco, né? Ou seja, ele historicizou o Cerrado, né? O Lund deu história para o Cerrado. Tudo bem, ele pode ter exagerado, achando que foram só os seres humanos que
lançaram fogo na floresta originária, aniquilaram, né, extinguiram a megafauna e deixaram o Cerrado tal como ele é hoje. A gente hoje mais ou menos sabe que o Cerrado, né, tem uma história também de milhões e milhões de anos e que já havia queimadas que aconteciam aqui mesmo antes da presença do homem. Ou seja, talvez o Lund exagerou um pouquinho, né, de que o Cerrado seria inteiramente um resultado da atuação antrópica, né? Mas, de toda maneira, é forçoso admitir, né, que, à medida que a ocupação humana se transformou, né, ficou mais intensa na região, de fato, foi aí que houve a extinção, né, da megafauna e essa transformação do Cerrado tal como a gente o encontra hoje. Bom, então falei das três grandes descobertas do Lund, né? A antiguidade imensa do território do Craton do São Francisco, os parentescos, né, entre os animais da megafauna e animais atuais e a coexistência do ser humano com os animais da megafauna. Existe um livro que foi lançado em 23, do Bernardo Esteves, né, Admirável Mundo Novo, uma história da ocupação humana da América. Esse livro começa com Peter Lund. Ou seja, isso que o Peter Lund fez é o primeiro capítulo, né, de uma tentativa de estudar cientificamente a ocupação pré-histórica do ser humano nas Américas. Só que, e assim a gente se encaminha para o término, né, o Peter Lund, diabos, também adorava o Blumenbach. O Blumenbach ele é o grande problema, né, do Alexander von Humboldt ao Lund. Ninguém questiona a análise que o Blumenbach fez dos americanos. Eu vou ler aqui para vocês o que ele diz. Um segundo, se eu encontrar. Né? Leio aqui rapidinho. À vista dos dados que acabo de referir, não pode, pois, restar dúvida alguma de que a existência do homem neste continente data de tempos anteriores à época em que acabaram de existir as últimas raças de animais gigantescos, cujos restos abundam nas cavernas deste país, ou, em outros termos, anteriores aos tempos históricos. Vemos, pois, que a América já era habitada em tempos em que os primeiros raios da história não tinham ainda apontado no horizonte do velho mundo e que os povos que naquela remotíssima época aqui habitavam eram da mesma raça que os habitantes desta região nos tempos do descobrimento. Ou seja, o Blumenbach, apesar do problema que ele permite ao Lund constatar que aqueles fósseis, né, pré-históricos que ele encontrou junto com a megafauna eram exatamente da mesma família que os indígenas existentes, né? Isso é um fato importante. Mas, olha o que ele diz. Por que eu não acho? Só um segundo. Ele tem uma frase que é horrível e que eu queria compartilhar com vocês. Oh, meu Deus, será que eu me perdi aqui na minha bagunça? Esse é 20, 21, 22. Gente, não vou achar. Bom, ele diz o seguinte, que, segundo o método Blumenbach, que analisou o crânio, e aí ele notava uma questão sobre a testa, né? Ele notava que o crânio dos americanos tinha uma testa aprofundada, que, inclusive, hoje existem estudos sobre práticas de culturas, né, que amarravam um arco assim na testa dos bebês para que eles ficassem com a forma do crânio diferente. Isso para o Humboldt, para o Lund, não estava em consideração. Ele simplesmente diz que, bom, aplicando o método Blumenbach a esses povos, você não pode esperar, né, que eles tivessem desenvolvido cultura. Então, vejam só, o Lund ele revoluciona a ideia antiga de que a América é o novo continente. O Brasil, especificamente o Cerrado, é o lugar, geologicamente falando, mais antigo do mundo, e ele diz que os indígenas já estão aqui desde muitos anos, dada a antiguidade do terreno. Só que
como existe a barreira blumenbachiana ao desenvolvimento de cultura para os americanos, então, mesmo com esse tempo gigantesco, os americanos não puderam desenvolver nenhuma cultura. Então, repare, para os europeus, baseado no Blumenbach, não importa se os americanos chegaram os humanos chegaram na América recentemente ou se eles estão aqui desde o início dos tempos, porque, dado a barreira blumenbachiana, num caso, com muito tempo ou com pouco tempo, eles não conseguiam desenvolver cultura. Esse paradigma o Peter Lund também nunca conseguiu superar, né? Foi preciso que houvesse mais uma última viagem, que eu chamo também de viagem goetheana, ao Brasil, um século depois, em 1934 até 1939, quando um jovem sociólogo veio para o Brasil, chamado Claude Lévi-Strauss, né? E só quando ele veio para o Brasil e foi estudar os mitos e as línguas, né, de verdade, né, dos povos ameríndios, foi só aí que ele, né, constatou, né, a altíssima e muito desenvolvida cultura que esses povos desenvolvem no presente e desenvolveram também no passado, né? Mas o Lund ainda estava preso nessa... ou seja, revolucionou vários aspectos, mas não revolucionou o principal. Revolucionou o objeto, mas não revolucionou o sujeito, porque ele próprio não conseguia perceber que o sujeito da ocupação humana da América era idêntico a ele, né? Ele não conseguia se identificar com o crânio que ele desencavou. Esse crânio é outro, esse crânio não sou eu, né? Então, ele revoluciona todo o objeto, mas o sujeito fica parado, né? E as diferenças entre os sujeitos ficam expostas. Bom, terminei todo o arco, né, que eu queria mostrar aqui para vocês. Desculpem se a coisa ficou bagunçada, né? Eu espero que vocês tenham a chance depois de, se a gente publicar esse texto, né, vocês vão poder ler com detalhe esse caminho retorcido que eu mostrei aqui com vocês. Mas, no fundo, para terminar, o que eu digo é o projeto que eu tenho em mente seria, né, tentar estudar, né, essas viagens dos europeus ao Brasil e as viagens que depois os próprios brasileiros, né, essas viagens transformadoras que os próprios brasileiros fazem por aqui, né? Então, por exemplo, eu cito a do Mário de Andrade, que, ao viajar por Minas, descobre o Aleijadinho, descobre o Barroco Mineiro, ao viajar pelo Nordeste, descobre, né, as fontes populares da cultura brasileira, né? As viagens do Guimarães Rosa, né, também são outras dignas de atenção, né? E também, por outro lado, essas viagens dos europeus que vêm aqui no Brasil e, como Lévi-Strauss, revolucionam a si próprios e revolucionam a ciência europeia no Brasil, né? De modo que, para concluir, né, o que eu acho é que, ou seja, é só nesse lugar fora da ideia, a caverna, o sertão, e é bom lembrar que, em alemão, eles traduziam sertão por Wüste, deserto. Não, o sertão é o deserto é o outro da ideia, né? É só nesse lugar fora da ideia que as ideias fora de lugar têm a chance de se revolucionar. Bom, agradeço a atenção de vocês e a paciência. Espero, né, poder responder as perguntas que houver. É isso aí. Então, muito obrigada, professor Fábio. Vamos abrir agora para as perguntas. Professor Fábio, muito obrigado pela sua fala. Tomara que esse artigo saia logo mesmo, que queremos revisitá-lo e conversar bastante a respeito. Eu queria salientar um aspecto do ponto de vista do ensino de biologia enfim, da própria história da biologia, quanto é importante uma palestra como a sua, que você hoje mostrou aí com todas as letras, muito claramente, pelo menos 2 dos muitos naturalistas que no século XVIII já assumiam um pensamento transformacionista, né? Que é um dos mitos que a gente tem que combater no ensino de biologia, principalmente, de simplesmente atribuir ou a Lamarck ou a Darwin, né, uma ideia sobre a transformação das espécies. Então, e principalmente não só por conta do Goethe, mas pelo Lund está fazendo isso aqui no Brasil, né, assim como
Então, muito bom isso. Esse é um caso também para levar para o ensino. Mas a minha pergunta mesmo para você, eu tenho uma pergunta, mais do início da sua fala, quando você fez a relação, quando você mostrou também muito bem de que modo Goethe refutou Blumenbach, pela questão ali das línguas, né? E a minha pergunta bem, ele via que as espécies, né, mudavam, e é por isso que ele podia refutar, mas e as línguas? As línguas também não mudam? Também não eram sujeitas à mudança? Então, o argumento, afinal, qual é? Né? Se não haveria mudança dos dois lados? Obrigada, professor Fábio. Foi uma delícia, né, ouvir a sua fala. Como a Maria Elis falou, tem muita coisa, né, nessa discussão histórica que mostra, assim, para a biologia, movimentos tanto de permanência quanto de ruptura, né, em ideias que são importantes, né, como espécies fixas, transformismo, depois evolucionismo. Então, é muito legal, porque a gente vai anotando e vai pensar, isso aqui dá para discutir lá na escola, isso aqui dá para discutir lá no ensino. Obrigada, então, pela fala. Eu tenho uma pergunta muito pontual. A gente estuda, eu já li algumas coisas do Stephen Gould, que tem um livro que vai discutir a questão dos craniometristas. E ele faz muitas descrições de experimentos que eram realizados pelos craniometristas para dizer, né, isso aqui é mais inteligente, isso aqui é menos inteligente. O Blumenbach também fazia experimentos ou era uma discussão só do ponto de vista teórico? Né, porque tem muita gente pouco depois que vai fazer bastante experimento, inclusive para tentar comprovar, né, assim, experimentalmente a questão da inteligência via o tamanho dos crânios. Acho que é isso. Obrigada, Fábio. Foi muito bom. Boa tarde, Fábio. Eu fiquei muito encantada, primeiro porque você começou falando do Humboldt, né? Eu sou geógrafa, a gente tem uma disputa, né, pelo fato do Humboldt ser considerado, né, o primeiro geógrafo, pelo menos que criou uma metodologia, né, de pesquisa que a gente chama de geografia, né? Então, eu achei isso muito interessante, essa amizade dele também com Goethe, né, que ele frequentava constantemente, né, quando ia para a Alemanha. E eu assim, jamais imaginaria fazer uma discussão sobre a invenção do sertão entrando por essa chave, né, que seria os naturalistas, e principalmente o Humboldt, né? Eu não sei até onde vai a sua pesquisa, né, mas me interessa muito a invenção do sertão no século XX, né, que é um pouco essa ideia de um lugar inóspito, né, abandonado, despovoado, né, de uma natureza agressiva, até porque a gente sabe que tem sertão na Bahia, tem em Goiás, tem Minas, né, tem sertão, tem cerrado, né, em Minas, Goiás, Bahia, até na Amazônia que eu estive, a gente encontra manchas do cerrado, né? E o cerrado do século XX, ele não tem a mesma configuração do cerrado dos séculos XVIII, XIX, né? Não tem. E tem uma historiografia muito de colonização do sertão com essa ideia, com esse imaginário de sertão, né? Então, vamos colonizar, vamos modernizar, talvez isso tenha a ver um pouco também com a Semana de Arte Moderna, né, em São Paulo, enfim. Mas tem também, no século XX, a criação da Fundação Brasil Central, né, que acaba dando uma configuração para isso que está se chamando de sertão, e para que, a partir disso, então, o Estado possa definir algumas políticas territoriais de ocupação desse sertão, entre aspas, né? Então, aí tem o caipira em São Paulo, mas tem o sertanejo, né, o roceiro aqui desse Planalto Central, né, como diria o Haroldo de Azevedo, que fez uma das classificações, as primeiras classificações do relevo brasileiro foi do Haroldo de Azevedo, né, da USP, geógrafo paulista, que chamava de Planalto Central do Brasil, né?
Então, é uma curiosidade, porque a gente vai tentar ler o que você publicar, né, e ver até onde vai a sua pesquisa nesse sentido. Obrigada. Obrigado. Bom, agradeço muitíssimo as perguntas. Eu acho que todos vocês foram muito benevolentes com a minha apresentação. A sensação que eu tenho aqui é que foi um caos generalizado, mas agradeço, né, o incentivo. De fato, começo pela terceira, só para... Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Ana. Ana, isso é um projeto de pós-doc, vamos dizer assim. Eu estou abrindo essa seara, vamos dizer assim. Claro, já estudei um bocadinho, mas ainda estou nesse estudo que é um projeto. E, de fato, eu não passei de 1844. Então, eu estou atrasado, ainda vou precisar de mais algumas décadas, talvez séculos, né, para chegar até o século XX, porque eu vou muito devagar, sabe? Mas eu realmente ainda não conheço o debate mais atual. Eu comecei estudando Hegel, né? Meu doutorado é sobre Hegel, e do Hegel eu pulei para o Goethe, do Goethe para o Humboldt, do Humboldt para o Lund, né? Então, espero, antes dos 80, chegar até o Haroldo de Azevedo. Agora eu volto, então, para a primeira pergunta, da Maria Alice. Bom, sobre o Goethe e o Blumenbach, né? E eu já misturo com um pouco da pergunta da Simone, né, que também tinha a ver com o Blumenbach. O Blumenbach, ele é o sujeito que formou uma geração inteira de naturalistas na Alemanha. Ele é uma das pessoas mais importantes no sentido de iniciar na Alemanha o estudo das ciências naturais. Porque vocês sabem que a Alemanha é atrasada em relação a Paris ou Londres, né? Demorou muito para que as ciências modernas aportassem na Alemanha. Isso aconteceu mais ou menos a partir de 1760. Então, quando chega 1780, 90, esse processo de início da modernização científica da Alemanha já está em plenos progressos, vamos dizer assim, e o Blumenbach ele é a principal figura no que diz respeito a várias áreas, né, mas especificamente a ciência da antropologia física. O Blumenbach fundou a antropologia, ele fundamentou cientificamente, por meio de experimentos, a antropologia racial da Europa. O Kant, que também escreveu sobre as raças humanas e disse que haveria só 4 raças e que não poderia haver mistura entre essas raças, e a mestiçagem seria o enfraquecimento das finalidades, aí a teleologia, as finalidades originais da natureza, isso o Kant diz, né? E o Kant se baseia no Blumenbach. Então, o Blumenbach ele é absolutamente essencial. Com experimentos, são livros e mais livros, e ele formou toda essa geração. O Alexander von Humboldt estudou com o Blumenbach. Quando o Alexander von Humboldt volta da América, antes de visitar o Goethe, ele vai visitar o Blumenbach. Todos os cientistas dessa época, quase todos, veneravam o Blumenbach. Ele é a figura mais importante. Por isso que eu fico chocado quando as pessoas falam o Hegel é um racista, etc. Gente, vocês estão perdendo o foco. O Blumenbach é e vocês viram como ele influencia o Alexander von Humboldt, o Wilhelm von Humboldt, né, todos aqueles outros alemães de sangue azul e até o Peter Lund. A presença do Blumenbach se estende até o Haeckel. E talvez até depois. Até o Haeckel ainda é mais ou menos Blumenbachiano, apesar de já lidar com a transformação das espécies, né, mas a posição neo-darwinista do Blumenbach, né, darwinista no caso social, né, ela também está baseada no Blumenbach, né, com experimentos. Agora, como é que ele, a partir do crânio, concluía que dessa forma de crânio decorria um aumento ou diminuição das capacidades intelectuais de um povo? Isso é especulação pura, não tem nenhuma base científica para isso, é totalmente fajuto. Mas, naquela época, as pessoas achavam que era muito simples tomar essa conclusão. A primeira crítica a isso foi feita, então, pelo Herder, 1782, nas Ideias para uma Filosofia da História. O Herder só que o Herder não é um cientista, ele só propõe, tudo se transforma. O Kant, para você ter uma ideia, escreve uma resenha desse texto do Herder.
ridicularizando o Herder, porque o Herder quer acabar com o conceito de raça na antropologia. O Kant diz, que absurdo, Herder. O Blumenbach provou por A mais B que tem essa raça, e agora você, a partir de uma ideia da razão maluca, você quer tornar tudo plástico. Não fazia sentido, Herder. A razão pura tem medo de uma ideia tão assombrosa. É isso que o Kant responde ao Herder, né? Mas o Goethe é o cara que pega essa ideia do Herder e transforma isso num experimento empírico, morfológico, dos crânios, etc., e comprova a situação. Então, eu digo que o Goethe é quem, de fato, refutou, ou seja, não refutou por A mais B, mas ele provou que era possível desenvolver uma teoria absolutamente contrária à do Blumenbach. Mas ninguém levou isso adiante. Ninguém, a não ser o Hegel. O Hegel, na Fenomenologia do Espírito, tem um capítulo sobre a frenologia, que é para estudar os doidos que queriam, a partir de uma análise do crânio, concluir algo sobre a capacidade intelectual de um povo. O Hegel diz, o espírito não é um osso. O ser, a forma como o ser se dá, não é a verdade do espírito. O Hegel já disse isso, porque o Hegel é o maior goetheano e o maior herderiano que existe. O Hegel não é nada kantiano, ele é contra o Kant e ele retoma essa hipótese plástica do Goethe contra o Blumenbach. Bom, eu fui de trás para frente, né? Agora sim, a da Maria Alice, né? O Goethe contra... Mas já falei um pouquinho, né, do que você perguntou. Agora, sobre as línguas, o Goethe não falou nada sobre as línguas, né? A pesquisa sobre as línguas dos povos americanos, ela basicamente começou a partir dos relatos do Alexander von Humboldt, que era, né, um polímata, né, estudava tudo, então, em qualquer lugar que ele ia, ele anotava as palavras e tal, e ele mandava tudo para o irmão dele, o Wilhelm von Humboldt, este sim que é o inaugurador da linguística moderna. O Wilhelm von Humboldt tem 4 estudos sobre as línguas dos povos americanos, 4 artigos, né, um de 1812, e depois os outros são da década de 1820 até 28. Ele, por exemplo, analisa a língua asteca, ele compõe quase que uma gramática da língua asteca. Então, assim, Goethe contra Blumenbach, e depois a questão da língua é uma discussão entre o Alexander e o Wilhelm von Humboldt. E aí entra um outro personagem que eu analisei aqui, que é um tal de Vater, né? Johann Severin Vater, que em 1810 também publica um texto sobre as línguas americanas, e todos eles giram em torno dessa questão. Por que elas são muitas? Por que elas são diversas? Né? Por que é uma infinitude de línguas em todo esse território? O Wilhelm von Humboldt ele vai dizer o seguinte, os povos do norte eles já conseguiram quase que gerar nações. E o que significa isso para o Wilhelm von Humboldt? Gerar línguas que se articulam gramatical e sintaticamente de uma maneira complexa. Então, ele diz, os povos do norte, você pode falar quase que de nações, porque houve um tempo de acúmulo, beleza. Mas nos povos do sul, é o devir, inquieto, porque esse povo não tem cultura, não teve tempo suficiente, eles se separam, são nômades, né? Então, as línguas, elas, né? Ou seja, o irmão separa do irmão, esse aqui, 50 anos depois, ele já está falando um outro dialeto, esse aqui um outro dialeto, 2 gerações depois já são línguas diferentes. Só que o engraçado é que tanto o Alexander quanto o Wilhelm von Humboldt, para falar sobre as línguas dos povos da América do Sul, especialmente sobre o Tupi-Guarani, qual é o material que eles usam? Uma gramática de um jesuíta português de 1680. Eles usam uma língua simplificada, o Iengatu, né, a língua geral brasílica, para falar que a língua dos indígenas era simples. E eles não veem nenhum problema nisso. Eu desenvolvo uma nota de rodapé esse assunto, né? Eles acham que esses portugueses que inventaram essas línguas estão, né, ajudando a fazer uma análise das línguas ameríndias, né? Ou seja, a partir da infinita diversificação, você volta numa língua geral que seria mais antiga do que as línguas específicas e diferentes. Então, eles diziam que os jesuítas fizeram um ótimo trabalho, eles estão nos ajudando a fazer uma arqueologia das línguas ameríndias. Só que não é o caso, porque o que os jesuítas fizeram foi uma língua artificial, que não é o tupi que os indígenas falaram, não é o guarani que os indígenas falaram, era uma simplificação para efeito de colonização, né? Mas eles davam isso por uma pesquisa excelente. Então, você vê o tamanho do problema, né?
Bom, acho que mais ou menos toquei em todas as questões. Desculpa a Ana, né, que realmente sobre a situação, o status questiones atual, esse eu não sei falar muita coisa. Fábio, bom, né, sempre um prazer ouvir você e eu espero mesmo que você publique esse texto, né, porque é um trabalho muito interessante, é uma contribuição muito boa assim, para o tipo de pesquisa que a gente faz, né, no campo da história das ciências. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que eu nunca te fiz em todas essas conversas que a gente teve, né, sobre esse trabalho seu, que é sobre justamente a forma textual, né, que esses autores estavam empregando, né? Você começou sua apresentação falando justamente de que os relatos de viagem foram muito estudados pelo pessoal no campo da literatura, né? E, de fato, quando nós pensamos os relatos de viagem, sobretudo os primeiros europeus que vieram, né, no século XVI, o Jean Delery, o TV, né, tem toda uma discussão se aquilo é um gênero epistêmico ou um gênero literário. Durante muito tempo, nós tratamos como um gênero literário, de maneira equivocada, porque tínhamos uma compreensão de ciência marcada pelas virtudes epistêmicas ou economias morais atuais, né? Então, estão ali, tem um texto muito subjetivo, uma forma narrativa, você tem o maravilhamento, o espanto, a admiração, tudo isso muito presente, e isso meio que a gente descartou esses textos durante muito tempo como textos científicos. Me parece que no século XIX, né, mesmo quando nós ainda na historiografia desconsiderávamos aqueles primeiros textos como textos literários, no século XIX já dizia, não, aqui a gente já começa a ver um texto científico, ainda que seja um relato de viagem. Mas eu achei interessante porque você usou algumas palavras, você descreveu de uma maneira que me remete a essa concepção. Você fala, o Peter Lund entrou em crise, né? Então, e aí você fala, você tem uma mudança do sujeito, e aí você remete a um projeto goetheano. Então, nesses textos do século XIX, você percebe ainda essas marcas de uma questão do maravilhamento, do espanto, da subjetividade? Como é que você vê, né, essa questão, então, dessa forma textual, né, desses trabalhos, desses autores, né, desses viajantes? Obrigado. Olá, professor Fábio. Satisfação. Dentro do que o professor falou aqui, nessa questão dos relatos de viagem, entre o que eles captaram de pesquisas, o que eles escreveram nos caderninhos deles, né, nos relatos, até chegar na Europa e fazer a publicação, né? Aí, o senhor notou alguma mudança de pensamento naquele pensamento original, quando ele sai da Europa e chega aqui, e depois que ele reconhece a partir da pesquisa, se quando ele vai escrever, ele se permite ser atravessado pelos, vamos dizer assim, concorrentes, né, dessa teoria, da teoria. Boa tarde, professor. Muito obrigado pela sua apresentação. Você mencionou, por último, que você ainda está muito concentrado até 44, né, 844, mas você menciona o Lévi-Strauss, né, que já é um pouco posterior a isso, né? Mas isso me fez pensar também muito em um outro francês, e, por coincidência, Lévi também, né? Acho que a professora Raoni pode até me ajudar um pouco, né, porque eu já vi você falar bastante dele, que é o Lévi-Brou. Quando ele vai analisar os bororos, né? Ele vai mencionar os bororos enquanto a noção de homens araras, né? E eu sempre entendi o Lévi-Brou numa perspectiva de mentalidades, né? Uma perspectiva não determinista no sentido físico, né? Uma explicação craniana ou qualquer coisa nessa forma. O Lévi-Brou, quando ele vai mencionar que a mentalidade dos povos primitivos ela está num outro período temporal, ele vai ter fazer um deslocamento temporal e vai ter uma noção de temporalidades, né? E aí a minha pergunta é para entender um pouco essas diferenças de uma perspectiva alemã, né? Que eu tenho uma leitura muito básica dos alemães, um pouco ainda muito básica, mas um pouco mais dos franceses, né? Se existe realmente essa diferença de um deslocamento mais de mentalidades, um deslocamento mais de questões físicas, para essas explicações, né, que eu acredito que ambas são problemáticas, né, bastante,
mas para entender essa diferença na produção de conhecimento alemão, francês, nessa perspectiva de mentalidades que o Lévi-Brou traz. Bom, agradeço mais uma vez as perguntas. Vamos começar pela do Tiago. Pois é, eu acho que o modelo fundamental, o paradigma de praticamente todas essas viagens do século XIX são essa viagem do Goethe à Itália, que foi publicado primeiro em cartas, depois, muito mais tarde, em 1820, é que ele transformou isso num livro. Inclusive, o livro foi traduzido para o português há pouco tempo pela editora da Unesp, se eu não estou enganado. Mas as cartas que ele foi escrevendo ao longo da viagem, elas circulavam ali. Ele ia mandando para os amigos, aquilo, né, circulava entre as pessoas. E, justamente, o grande negócio do Goethe é exatamente essa coisa, que é científica, ou seja, nas viagens para a Itália, ele faz análises geológicas, botânicas, arqueológicas e estéticas. Ele mistura essas 4 ciências. Cada carta é um assunto. Ora, uma grande descrição geológica, depois sobre botânica. Ele mistura isso tudo, mas também sempre com o sujeito, que se renova, né? Então, ele estudava as plantas na fria e sombria Alemanha do Norte. Quando ele chega na Itália, a exuberância do mundo, né, da flora espanta ele, e ele modifica tudo que ele havia pensado. Né? Então, eu vejo no Humboldt, né, no Alexander von Humboldt, que é o primeiro, né, por isso o paradigma, né, que vem aqui para a América, esses 2 aspectos. Tem um aspecto de descrição científica, mas sempre o sujeito está imiscuído, o sujeito se impressiona. Né? O próprio Euclides da Cunha, quando visita a Amazônia, em 1820, sei lá o que, alguns anos depois dos Sertões, né, ele publica aquele livro A Margem da História, né? Ele, para falar do rio Amazonas, ele pega o Humboldt, a descrição do Alexander von Humboldt, e o maravilhamento do Alexander von Humboldt com o caráter gigantesco do rio Amazonas. Né? Então, eu acho que as 2 coisas, realmente, por culpa do Goethe, por culpa desse emaranhamento que o Goethe propôs de formação estética, formação humana e formação científica, né, eles todos estão tentando ser mais um Goethe. Então, eu acho difícil distinguir nesses textos, pelo menos no do Alexander von Humboldt, que eu andei lendo um pouquinho mais, no do Maximilian von Wied-Neuwied, é a mesma coisa, mesmo esquema. Ora, ele fala, eu estou aqui conversando com esse indígena botocudo, ele é muito gente boa, adoro ele. Aí depois, esse povo não tem cultura. Etc. Tipo assim, é meio contraditório, mas você vê que o sujeito está sempre ali. O dos Pix e Márcios também, né, é sempre impressões subjetivas, mas misturada com análises, né, científicas. Do Langsdorff eu ainda não pude percorrer, não sei qual é o estilo dele. O do Ischwege, que é um cara mais tosco, vamos dizer assim, ele foi só aluno do Blumenbach, não foi aluno do Goethe. O Ischwege não tem nada de Goethe. O Ischwege é um mineralista, né? Um mineralista, eu digo, um cara que está estudando metalurgia, né? Nas dele, a coisa é um pouco mais fria, vamos dizer assim, mais científica, né? Agora, nas do Lund, elas são um caso à parte, porque ele não escreveu o relato de viagem. Não tem um livro do Lund sobre a viagem dele do Brasil. Ele tem só essas memórias que ele enviou para a Academia da Dinamarca, para a Academia de Paris e algumas outras instituições. Aí são textos mais científicos mesmo, né? Agora, são textos muito bem escritos. A descrição da caverna, da Gruta do Maquiné, a descrição do Cerrado, elas são realmente inspiradoras. E eu acredito que o Euclides da Cunha, para escrever a primeira parte dos Sertões, a Terra, o exemplo literário dele é o Lund. Isso é fácil de provar. Né? Agora, essa parte da caverna e do cerrado é só 2 etapas do Lund, porque quando ele vai descrever as espécies, aí é pauleira, sabe? É estonteante, né? Ele descrevendo osso por osso desse Platônix e comparando ora com o Megatherium, ora com as preguiças e ora com 50 outros gêneros para dizer que as relações se dão com esses 2, mas não se dão com os outros na mesma medida, mas é ciência no último grau. Então, parece que o Lund, né, já está numa fase posterior de todo esse processo, em que não era mais necessário imitar o Goethe. Aí a coisa fica mais pesadamente científica. Eu veria dessa maneira. Né? Agora, a pergunta do nosso colega ali, como é que é seu nome mesmo? Augusto. Pois é, se eles
Bom, eu acho que o que eu disse para o Tiago rebate um pouco na sua pergunta. Eu acho que eles se transformam, sim. Né? O próprio Alexander von Humboldt nunca deixou de expressar o tanto que ele achava maravilhoso, né? A América, o Chimboraço, né? Que é o monte que ele subiu, a floresta amazônica. Né? Então, todas essas coisas realmente têm um impacto de alteração, né? Profunda do sujeito. O que eu tentei dizer é que essa alteração não vai lá no fundo, porque esses caras são tudo de sangue azul e o sujeito deles tem que estar muito garantido, né? A nobreza não pode se misturar, né? Então eles se autoimunizavam, né? A nobreza deles os autoimunizava contra a transformação que eles mesmos, né? Para a qual eles mesmos se seduziam, né? Então eu acho que tem transformações radicais, né? Como a nossa colega Ana disse, o Alexander von Humboldt praticamente inventou a geografia ao analisar as relações ambientais das plantas, né? Ou seja, em vez de analisar uma planta, como é que ela se constitui, ele analisa essa planta no contexto com outras plantas e com outros animais, né? E isso foi uma coisa que ele descobriu aqui, na América, né? Não foi na Europa, não foi lendo Goethe, né? Foi chegar aqui, ele realmente revoluciona a sua maneira de pensar, né? Sobe o Chimboraço e percebe que nessa altitude tem tais plantas e tais fauna, nessa outra muda tudo, nessa outra muda tudo. Então, a experiência da viagem realmente tem esse caráter transformador. Agora, uma coisa que você mencionou é importante, tem um intervalo entre a viagem e as publicações. E, nesse intervalo, ele estuda outras coisas, né, que estavam ali disponíveis. Então, certamente, ele, né, faz um ajuste, né, de tudo aquilo que ele desenvolveu no seu diáriozinho e o que ele vai publicar, né? Tanto é que o Humboldt passa a vida inteira publicando as anotações que ele fez na América, né? São 30 volumes, né, dos relatos de viagem do Alexander von Humboldt na América. Ele demora 30 anos, sei lá, quase, para publicar, né? Mas, nisso, ele vai incorporando a discussão científica europeia. Por último, Lévi-Brun. Pois é, não conheço Lévi-Brun, né? O Lévi-Strauss, eu tive a chance, né, de dar um pulinho ali no século XX. Né, Os Tristes Trópicos é realmente um livro que vale a pena ler, acho que é o melhor livro que eu já li na minha vida. Recomendo a todo mundo que quiser ler um bom livro, que lê Os Tristes Trópicos. Agora, o Lévi-Brun, eu realmente não sei te dizer muita coisa. Agora, você perguntou sobre a Alemanha, né? Pois é, o problema é que o Blumenbach e depois o Haeckel, né? O mais legal que o Haeckel seja com aqueles desenhos, né? Aquilo é realmente maravilhoso. Mas eles exerceram uma influência um pouco problemática na antropologia alemã. Que eu saiba, mas eu sou bem ignorante quanto a isso, mas que eu saiba, o Adorno e o Horkheimer, na dialética do esclarecimento, vão fazer uso do Marcel Mauss para inaugurar um conceito de magia, né, de xamanismo, né, que é bastante interessante, né, porque eles vão a Adorno e o Horkheimer estão fazendo a crítica do mito e dizendo que o mito e o esclarecimento é a mesma coisa, que o esclarecimento é mítico e que o mito é esclarecido. Mas o xamanismo é uma forma de liberdade, de uma forma de plasticidade do sujeito. E isso é muito revolucionário ali na discussão sociológica, antropológica na Alemanha, mas você vê, a base deles é Marcel Mauss, né? Então, eu acho que não consigo, né, escogitar assim da minha memória um estudo antropológico alemão do início do século XX que tenha tido algum impacto. Eu acho que a França, realmente, Marcel Mauss, depois Lévi-Strauss, eles estão... Agora, o interessante o Lévi-Strauss é um herderiano, né? Porque o Herder inventou a antropologia cultural, ao dizer que você não diferencia os seres humanos pelas raças, mas pelas línguas, né? E o Lévi-Strauss reconhece isso, né? Naquele texto Raça e História, né? Ele vai falar um pouco do Herder também e tal. Ou seja, a Revolução Antropológica Francesa é uma retomada da virada linguística que o Herder iniciou em 1770, né? Agora, os antropólogos alemães do início do século XX, ou eu não conheço, ou não tem nada de bom ali. Então, agradeço novamente ao professor Fábio pela palestra maravilhosa. Agradeço a presença de todos aqui. Agradeço mais uma vez a professora Maria Alice e os colegas que nos acompanharam. Amanhã nós teremos, às 9h30,
uma mesa redonda intitulada História, Ciência e Natureza, com o professor José Alexandre e a professora Laura Loed. Às 14 horas, nós teremos outra mesa redonda, né, da qual eu participo, né, com a professora Simone e a professora Ana Cristina, sobre ensino e história das ciências. E, por fim, às 4h30, nós teremos nossa mesa de encerramento, a Historicidade das Ciências, com o professor Fábio Almeida, o professor Malo Salomão e o professor Tiago. Então, mais uma vez, agradeço a presença de vocês, agradeço, né, a resistência de ter ficado até o final. E é isso, nos vemos amanhã. Obrigada.